Boa noite. Hoje é dia de trabalhos de assistência espiritual no Farol. Hoje é dia de passes. Hoje é dia de entrevistas, de chegar, tomar o passo de entrada, se portar ao balcão, recolher seu passe, digo, o passe que lhe foi diagnosticado. Depois você vai para a entrevista, se for o caso. Fato é que você já está esperando no salão este momento, o momento de passes. Aqui vai para você um pouco mais do que aquele passe convencional. Convencional que eu digo, o passe presencial. Esse é um passe pouco convencional. Vocês estão chegando, nós estamos conversando ainda, e na verdade vai ser toda uma preparação no decorrer desta preleção. Unir-se a ela o que nós vamos requerendo ao plano espiritual, chegar até a sua casa e aí fazer todo o trabalho de limpeza, higienização, encaminhamento, para que você se abasteça para toda esta semana que está chegando. Agora seria a hora de todos estarem na Câmara. Lá eles ficam na leitura de um livro que provavelmente a gente venha ler daqui a pouco. São vários os livros que nós temos. Temos lá os livros de estudos, temos os livros de reflexão do Zé, às vezes o Sinal Verde, entre outros dessa natureza, Agenda Cristã, entre outros dessa natureza de reflexão, sempre muito bom o seu conteúdo de evangelização. Tudo que nós precisamos. Enquanto tudo vai sendo preparado e o momento é de uma conversa, e você vai ficando bem, vai pensando naquilo que você precisa, naquilo que exatamente nós vamos buscar numa casa espírita, lá você fica tudo tranquilinho, atencioso ao momento de preparação, e não muito diferente deve ser aqui. Deve ser agora, é assim que tem que ser. Nós vamos respirando, nós vamos nos acomodando em casa para a recepção destes passos. O dia ele se prepara desde quando a gente acorda. Isso para falar da gente. Ele deve seguir o seu curso de resultados bastante significativos em aprendizado, em aplicação daquilo que a gente se propõe ser como pessoa, melhor para nós mesmos, e deve encerrar com uma noite muito boa de ter tudo realizado. A propósito, vem aqui uma leitura que nós já vamos entrar nela, ok? Fala o Zé aqui sobre 10 exercícios no nosso dia a dia. E como nós iniciamos assim, nós vamos começar a ler.
Ore de preferência 2 vezes ao dia. Exatamente o que nós falamos ainda há pouco, sobre quando acordar e quando dormir. Mas nesse intervalo, há de se prestar um pouco mais atenção. Eu preciso de um fim de dia muito bom para tanto vigilância e oração. Tomou do seu carro, rumo ao seu trabalho, ou está dentro mesmo de casa, pela circunstância atual, vai se arranjando. Porque entre o começo e o final do dia tem o intervalo, que é muito mais importante. Viu? O final é agradecer. No primeiro momento é agradecer. E no intervalo é realizar. Seja sincero na oração. Isso é muito importante. É o que diz o Zé. A sinceridade, ela é exatamente você não fazer aquilo que seja por obrigação. Eu vou fazer porque o pastor mandou, o padre mandou, lá o centro espírita também manda. Não, ninguém manda nada e não faça nada que não seja de sua boa vontade. Não gritar. Existem momentos em que a gente altera mesmo a voz, aquele gosto de se agradecer, de se emocionar, mas o bom mesmo é manter o tom de voz, a fim de que as pessoas possam te ouvir e você possa se ouvir também. Você em se pensar que está falando com Deus, a recomendação é que fale mais ameno ainda, mais brando. Não precisa repetidas vezes. Quem nos ouve tem boa audição, memoriza muito bem o que temos de falar. Uma vez e bem sentida, está ótimo. Manter o bom humor. Isso é muito característica que alguém ensinou, aprendemos com não sei quem, de que espírito é sisudo. Não. Ria. Seja bem-humorado. Dê boas risadas. Seja feliz durante o dia. Isso faz parte de grandes realizações para a nossa saúde. Não reclamar. Não reclamar. O clamar, repetidas vezes, reclamar, cometa pelo menos um ato de gentileza para a pessoa mais próxima. Eu acho que a atitude de gentileza, fora demonstrar boa educação, disponibilidade, boa vontade, é prazeroso, faz parte da prece, faz parte de um passe. Você ser bem-humorado, dar suas boas risadas, sorrir, provocar quem está pensativo. Provoca-lhe mudanças no humor. Eu gosto sempre de fazer isso. Perguntar como a pessoa está. Eu adoro filas. Eu adoro ver gente. Em cada pessoa eu vejo uma consciência. Em muitas vejo luz. Em muitas vejo preocupação.
E assim a gente vai sentindo e vai fazendo a nossa parte. Isso é muito importante. Olhar nos olhos quando falar com alguém. Eu gosto muito de falar com as pessoas olhando nos olhos da pessoa. É muito comum lá na empresa você ter que falar com o patrão está, ou o chefe está muito ocupado, preocupado, sabe lá com o quê, e você deve lhe dar atenção e o respaldo, o retorno de alguma coisa, e ele fica lá tamborilando como quem diz que hora que esse camarada vai embora, ele não vai sair daqui não, e eu sou obrigado a ouvir isso, e fica lá tamborilizando, e você fica assistindo. Isso é desagradável para ambos. Olhar nos olhos quando falar com alguém faz parte de nossa determinação. É quando o cumprimento, a força de um cumprimento não está no aperto das mãos, mas está nas mãos seguras de levar a outra pessoa de que vai ficar tudo bem, que teremos uma boa conversa e que você é bem-vindo. Seja você no lar como é no templo religioso. É muito legal você estar bem lá na casa espírita, na igreja, em tudo quanto é lugar, no meio social. Mas redobradamente você deve estar assim em casa. Lá fora deve ser o reflexo de casa. A pessoa sentir que você está bem, porque você está bem no seu lar. E que ele também pode. E isso você deve provocar na pessoa. Retirar a máscara convencional. Eu não posso ser lá na casa espírita o que eu não sou dentro de casa. Eu devo ser a mesma pessoa, otimista, de boa vontade, prestativa, de parar tudo para uma conversa. Lá e cá. Eu não posso mudar assim. Por mais que as coisas não estejam bem, sorria, o Zé também recomenda. Ninguém precisa de saber que você não está bem. Incrivelmente, a pessoa passa a saber que você precisa de um pouco mais de atenção. E daí você diz, eu estou bem. E a outra pessoa pensa, ele não está bem, não. Aí providencia-se um socorro. Uma atenção mais específica. Isso é maravilhoso. É possível que não consiga ainda executar com sucesso esses 10 itens. Experimenta tentar exercitar um item por dia. Eu já sou exagerado, eu acho que a gente tem que ser 100% isso tudo. Na boa. Se eu não acordo bem, não terei um dia bom. Se eu não durmo bem, não terei uma noite boa. E para começar e terminar o meu dia, é prece, oração. Sempre. Não se esqueça de que precisamos exercitar os bons sentimentos, para que eles não atrofiem e comprometam a evolução do espírito. Na nossa vida, tudo é exercício. É continuidade. Das coisas boas ou das coisas ruins. Se você decide em ficar sentado em casa, o membro vai atrofiando. Você vai se acomodando a uma cadeira de roda. Exercite, faça alguma coisa.
O esportista, o atleta em si, esse exercício nada mais é do que a expulsão de muita coisa entre as vértebras, entre o muscular. Assim devemos ser também em aplicando o passe, em se tomando o passe, em se orando constantemente. Isso deve ser um hábito, tornar-se um hábito. Nós sempre falamos sobre essas conexões, a facilitação da aproximação do plano espiritual da sua pessoa. Nós, para o plano espiritual, aos olhos de nossos amigos espirituais, é como se eles passassem um scanner no nosso corpo físico e podem ver exatamente onde estão os pontinhos anômalos, complicados, ou doença, o que quer que seja, até mesmo de nossas preocupações. Muitas dessas coisas eles não retiram. Não é que não querem retirar, não podem, uma coisa e tarefa nossa. Nos viciamos a determinados pensamentos, formas, impedimos, muitas das vezes, o socorro que deve chegar até nós. O nosso dia a dia é muito difícil e parecido. O dirigente, o trabalhador da casa espírita, ele tem os mesmos problemas que você tem. Com a felicidade de chegar até ele, esses conhecimentos dessa doutrina maravilhosa, eu tenho estudado um pouco quanto ao cristianismo e pude ver esse intervalo tão perdido entre o que era do evangelho primitivo até esse evangelho redivivo pela doutrina espírita. Uma pessoa bem próxima de mim, por quem inclusive tenho muito carinho, e numa condição até de pastor, provocou-me em discutir o assunto religião. Ele queria entender o que é essa doutrina e comentou: eu não posso aceitar uma doutrina ou um pensamento de uma história que já havia sido remontada 3.000 anos antes de Jesus e dá uma continuidade de 2.000 anos depois, pouco mais de 5.000 anos, contra 160 anos de um pensamento que surgiu agora. Como que eu posso aceitar uma coisa dessa? É muito, muito simples. Muito simples. É só ler as obras de Kardec e o que ali desaprova o que Jesus ensinou. Jesus não construiu igreja, lugar nenhum assim. Ele só ensinou o amor. Ah, mas eu quero saber sobre o profeta
Nossa, gente, eles têm as palavras todas muito bem assim, né? Mas tá bom, eu quero ver o que você fez de Jesus durante os seus 3 anos de ensinamentos. O que você aplicou daqueles ensinamentos? Particularmente de minha parte, e posso falar muito bem de mim, não dá não. Não. Eu preciso de mais para atingir um grau de servidor. Quando me perguntam sobre quem, e houve uma época que eu não tinha resposta, sobre quem teria aplicado os ensinamentos do Mestre Jesus, fui permeando Francisco de Assis, Santo Agostinho, entre outros arautos da antiguidade. Mas eu queria saber do presente. E eu cheguei ao amantíssimo Chico Xavier. Gente, que alma! Aquilo era um presente para a humanidade. Esse espírito Eu tive a oportunidade de ver Chico Xavier, por muitas vezes eu pensei, eu vou tirar o tempo de Chico Xavier com tantas pessoas necessitadas. Hoje eu penso que eu deveria ter sido egoísta e vê-lo. Eu conheço pessoas que encontrariam em Chico uma pessoa espetacular e foram lá ver. Descobriram que o Chico vai no banheiro, que o Chico toma água, que o Chico estava tomando remédio. Era isso que viram. Como eu, muitas pessoas enxergaram um outro Chico. Um Chico cheio de obrigações do dia a dia. Aí eu acho que eu vi um pouco muito mais do que isto. O dia a dia de Chico era sofrimento, sim. Chico não reclamava. Foi diagnosticado para ele umas 20 e tantas doenças lá. Diversas doenças. Que por amor não foi nem divulgado graças ao Pai Santíssimo, ou talvez à própria vontade do próprio Chico. Ele é fora do esquema, dos padrões. Todo mundo quer ser médium, todo mundo dos que eu sei, sabe? Quer sair escrevendo, quer sair fazendo e acontecendo, e esquecendo dos pormenores, que é o ambiente doméstico, que é os compromissos com o pai, com a mãe, com o dia a dia, com o próprio, com o cachorrinho, com as plantinhas, com coisas assim detalhadas. Esse momento que nós estamos conversando é um momento em que o plano espiritual já está agindo. E para dar ainda continuidade a essa ação de plano espiritual, nós vamos citar alguns nomes de pessoas que estão pedindo socorro. Nós ainda temos a dona Raimunda, que está no Hospital Unimed, lá no Neito 720, e está já na UTI. Ela é Covid-19. Ela está precisando de socorro. Ainda não viram necessidade daquelas parafernálias de entubar, coisa assim. Ela está sendo amparada
nós estamos pedindo ao plano espiritual o socorro à nossa irmã. A mãe da Dinorá, dona Esther Faria Moreto, tem o endereço dela. A menininha Larissa Maia Medeiros. Deixa eu falar uma coisa dessa menina. A gente está em casa, né? Está vendo o que pode fazer, pega um livro, está no computador, liga a televisão, e num dado momento, ligando a televisão, vi lá num assunto que pode ser encenado, mas aquilo é comum. Trata-se de uma moça de uns 30 anos, cuja mãe é muito sofrida, ela é faxineira. E essa moça vive às custas dessa senhora, dessa faxineira. E declara não querer trabalhar, a obrigação da mãe de criar inclusive os filhos dela, e coisa assim. Há determinados espíritos que ficam enraizados no passado, ainda ter a sensação de ter sido rei ou rainha, e acha ainda está nela de que todos são os seus serviçais, seus escravos, e traz aquilo daquela outra vida para cá. Nós temos muitas crianças que a gente chama de crianças tiranas, que são assim por conta de um passado complicado. E que pais responderão por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. E que tudo isso tem raiz no passado, experiências remotas. Mas dá tudo certo. É só no amor que a gente pode corrigir isso tudo. Eu tenho maneira muito específica de educação, sabe? Eu tenho uma educação meio prática para esses assuntos. Meus filhos não requereram isso. Mas cada um com a sua severidade. Nós vamos responder pelos filhos que tivemos. Agora vamos para a dona Mariana Barreto Oliveira. Ela tem 77 anos, né? Não é isso mesmo? Está no hospital, no prontil. Não, essa é uma criança de 7 anos, é outra criança. Ela está no prontil. Eu estou vendo 77 aqui, hospital prontil, e me liguei a se tratar de um hospital de crianças, né? Vibramos por essas pessoas e muitas outras que nós vamos citando aqui, muito ligadas ao pedido que fizeram. Quando desencarnarmos, todos nós aqui, isso um dia vai acontecer, nós vamos nos deparar com os ocorridos em nossa existência. E veremos o quanto fomos socorridos, quantos espíritos incansavelmente trabalharam para nós, para que a gente obtivesse êxito em nossa tarefa, quer na condição de pai, de mãe, pessoa, na casa espírita, no dia a dia. Nós falamos, e eu posso falar por todos, coisas aqui que é para nós. Quando eu falo com você, ou algum dos amigos estão falando com você, ele está falando de si mesmo, da própria necessidade. Ninguém aqui é detentor de uma condição iluminada, de uma coisa de uma aura imensa. Eu conheci pessoas na década de 80 que vieram lá das Filipinas
para ver o Chico aqui, que disseram que a aura dele tinha 300 metros, tinha 300 metros de extensão. Chegaram aqui, como acabei de dizer, viram um Chico franzino, já de uma voz rouca, de um ancião. E foram todos decepcionados para casa. Gente, nós temos que enxergar. Nós somos muito cegos quanto à pessoa. Você precisa de enxergar a outra pessoa. E muitas das vezes você não precisa nem de chegar perto. A gente já sabia como que era o Chico. Nós temos aqui no Vale do Paraíba, já desencarnado, um escritor e médium, Rafael Ranieri. O Rafael Ranieri, me parece que ele nasceu em Belo Horizonte, mas ele foi delegado aqui em Guaratinguetá, onde ele terminou a sua tarefa de encarnado ali. E ele conviveu muito com o Chico. Tem uns livros, Recordações de Chico Xavier, por ele escrito, que nada mais são a sua convivência com Chico e muitos dos papeletes que eram jogados, selecionados por Emmanuel, e que eram verdadeiras histórias, ensinamentos, e passados pelo crivo de Emmanuel. Mas algo que comprometia o Chico. Eu vou contar uma das histórias para você ver aonde estaria esse comprometimento e por que Emmanuel teria retirado uma mensagem assim. Humberto de Campos, naquele dos seus livros de contos e apólogos, ele contaria uma história que não foi para aquele livro, mas que foi para o lixo, onde o Ranieri havia recolhido, uma história assim. Disse que estavam reunidos uma pleiade de anjos e arcanjos, e eles tinham uma tarefa no planeta. E um dos superiores arcanjos designou um dos anjos a descer e passar a ele uma experiência do que eram os habitantes da Terra. Este desceu e levou os apontamentos e já apresenta os apontamentos. O habitante deste planeta é resignado, dá muito de si e oferece muito. Por muitas vezes vi carreados em fileiras, em corredores de doação. Sem esperar concluir, o guardião fala: desce lá, vê lá e me traga uma nova avaliação. Ele, retornando, me diz: o que você tem sobre esse planeta onde foi encaminhado a estudar? Me passa o relatório. Os habitantes, lá eles dão a própria vida. No mesmo corredor, pude ver sendo executados em favor de outros seres que devo de estudar, alhures. Ah, o arcanjo, pois você vai estudar este outro, porque são eles os herdeiros daquele planeta, são eles os chamados homens humanos que devem ser estudados. Os demais estudaremos mais adiante.
O argumento do Ranieri foi que aí o Chico estaria entrando na indústria da carne e ele poderia ser responsável pelo desemprego de alguns, que é uma mudança muito repentina, muito imediata, e que isso poderia comprometer o médium. Assim, o Chico era cuidado e cercado da espiritualidade dos amigos espiritual. Onde você viu alguma coisa de errado nesta mensagem, senão o ensinamento daquilo que nós precisamos de melhorar em nós. Mas o Chico, ele foi cuidado desse jeito, para que nada lhe afetasse sua estadia no planeta. Ele não poderia que voltar mais para resgatar uma página assim que ele tenha escrito. Mas existe algo tão belo e uma permissividade desse plano espiritual que algumas folhas assim foram escapulidas. O Chico, ele era tão cuidadoso e até reconhecedor de sua tarefa, que certa feita, momento em que um irmão da Umbanda, e curioso por saber sobre as entidades de esquerda, perguntou-lhe o que ele achava sobre as entidades de esquerda, as entidades de direita. E o Chico foi imediato e já indo para outros assuntos. A direita sem a esquerda é manca, só para encerrar a conversa. E nada mais claro do que nós pudemos perceber aí neste sentido. Ele não poderia falar sobre essa espiritualidade, não cabe a ele, ou não caberia a ele desvendar. Isso tudo ele já sabia que essa tarefa seria de outros que já estavam, seus contemporâneos, já estavam conosco por aqui. Então, como você está? Em outros momentos nós falamos que há uma aproximação, você teve um dia de aproximações. O plano espiritual ainda trabalha nesse sentido, de aproximar os nossos irmãos necessitados para que eles sejam encaminhados. Vem cá, pensa em Jesus. Pedimos aos mentores e guias espirituais de nossa casa, o Farol de Ismael, que possam auxiliar todos os ouvintes e chegar a todos os vossos lares, e você estabeleça essa comunicação ou essa conexão, entrando em prece e pedindo arvorosamente por esse ou aquele que precisa, sendo mesmo por você. Vamos retirando essas dores musculares, levando esses irmãos amorosamente, se retirando de nossos lares. Vamos. Muitas das vezes são algumas coisas que nos desgostaram. Ouvimos uma discussão, ou presenciamos alguma coisa, um pensamento, uma ligação, um telefonema, uma notícia, um sonho. Desfaz disso tudo. Liberte-se de si mesmo, dessas preocupações, e acredita, vai dar tudo certo. Pedimos aos mentores e guias espirituais que nos auxiliem nesse sentido. E desse jeito os nossos mentores muito próximos, esses que têm compromisso conosco, vão intermediando, intercambiando o socorro.
Vamos todos lá para o Salão do Farol. 1, 2, 3. Entra em prece, continuadamente. Nós, os trabalhadores, iremos lá para o Salão do Farol. Vamos auxiliar todos. Tem gente sentada no chão. Tem gente que não pode se levantar. Tem óbitos recentes. Todos deverão ser atendidos. Primeiramente, um banho de água crística. 1, 2, 3. Respirem. Entre eles, o sufoco, a respiração perdida, um afogamento, muita coisa nesse sentido. Alguns saindo de entranhas metálicas de um automóvel, que quer que fosse nesse sentido. Outros mesmos ligados a uma aeronave que tenha caído, a queimados, a gente de toda a natureza, e sofrimento e dor. Vamos todos, fora estes que nós trouxemos, existem muitos outros que chegaram lá. Ó luz, ó bênçãos. Vamos recompondo a pele, criando massa muscular. Vamos, a dentição sendo reformada, a parte craniana, 1, 2, 3, fazendo o corte de cabelos, barbas. Vamos, agora um vestuário branco, 1, 2, 3, alimentação. Provável sintam fome, sintam a necessidade, água doce, água. É que parece que foram sufocados por água salgada e azeite. Fome. Vamos reprimindo a fome com uma sopa. Alguns com frio. Uma sopa reprime também o frio. Uma alimentação frugal. Vamos todos. Então logo precisamos embarcar, sair dessa esfera. Vamos pedir aos técnicos fecharem esses portais, essas aberturas que estivessem lá em casa. Agora, 1, 2, 3. Vamos recompondo as paredes, limpando lá em casa, deixando tudo limpinho. Sentinelas de bênçãos. O Evangelho em casa, aberto, lugar que a gente vai fazer a oração, a leitura, as vibrações de amor. Isso. Então, vamos todos embarcar? Embarquem. Agora. 1, 2. Beneditinos. 1, 2, 3. Deu tudo certo. Tudo está sendo encaminhado. Na casa espírita, vocês que frequentam lá, sabem dali os trabalhadores. Ali ninguém faz nada sozinho, viu? Nem a espiritualidade, nem os encarnados. E vocês têm participação. Participação no socorro que é dado. É garantido esse socorro por sua vontade, pelo socorro que há muito tempo você vem buscando. O farol é um lugar bendito. Você quer saber quem fez isso? O amor de pessoas devotadas. Espiritualidade encontrou alguma coisa ali. A oportunidade de fazer, de realizar e socorrer. Nós somos muito felizes pelos companheiros que temos a qualidade de trabalhadores e servidores do farol. Não sou eu, nem ninguém, nem esse, nem aquele que faz o farol. Somos todos juntos, incluindo muitos dos assistidos
tão agradecidos ao que recebem. Eu quero garantir a vocês que vocês também têm participação em muita coisa boa que acontece no Farol. Acontece muita coisa boa. Não pode ser diferente com você. Vamos em agradecer. Ó Senhor Jesus, orar. Mentaliza a nossa Mãe Santíssima. E já vamos orando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa derradeira passagem. Eu acho essa prece muito linda. Ela, além de falar com a minha mãe, dá licença, a minha mãe, ela pede para que a minha mãe cuide do meu momento derradeiro do desencarne. O que eu posso esperar disso? Senão as bênçãos. O que você pode esperar disso? Está sofrendo? Eu digo, muitos não sofrerão mais porque aquilo era um pedido de socorro. Alguns, naquele expurgo. Eu tenho pessoas aí, e você sabe que é com você que eu estou falando. Esse momento vai passar. Não é agora que a gente vai querer fazer tudo, que aquilo não fizemos, de tanto tempo que já tivemos. Mas você já foi mulher, você já criou filhos, já encaminhou filhos, fez certo ou fez errado, mas você fez. Agradeça sempre a Deus. Nós temos um lugar bendito, e daquele lugar, muito socorro nos vem. Os outros preletores, o nosso irmão Carlos falou de tantos dos nossos benfeitores. Certamente ele tem esquecido, ou não tenha sido informado, ou até mesmo sabe, de muitos, mas de muitos trabalhadores. Certamente, se ele tivesse que falar um dia, não daria para agradecer. É muito abençoado. Esse dia teremos uma semana maravilhosa, posso garantir a você. Viu? Vamos vibrar por todos aqueles que precisam, que não têm a felicidade que temos de um momento como este, uma alegria como esta, de bênçãos destes amigos, a retirar de nossos lares, a remover dali sofredores, gente que é parte da gente, esses que se aproximam de nós têm muito a ver com a gente, viu? Hoje, como os dias de passes, muitas realizações. Agradeçamos. Pai nosso que estás nos céus, como em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pão este do corpo e do Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Pai, jamais cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o
poder e toda a glória, como para todos sempre. Meus benfeitores ouvintes, beneficiados deste momento de bênçãos, eu só posso agradecer a todos. Há muita alegria nos rodeando, nos orbitando, em saúde e bênçãos. Agradeçamos sempre. Tenhamos uma boa noite, uma semana maravilhosa e fiquem com Deus. Haja muita bênção.